Em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Darcy Preto da Silva, por 10 minutos. Meu caro presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhores e senhoras da imprensa, escrita, falada, televisionada, autoridades administrativas, autoridades sindicais, senhores trabalhadores, a nossa saudação, o nosso respeito a todos e o prazer de tê-los aqui nesta oportunidade em que o Parlamento Municipal decide uma matéria que diz respeito muito de perto com a vida de cada um dos senhores que estão aqui. Eu quero, senhor presidente, antes de adentrar no mérito da questão que estamos discutindo, dizer que é uma matéria que temos que tratar com muita serenidade, com respeito dos dois lados, empregador e empregado. Até porque o mundo econômico vive através destas duas forças. Agora, o equilíbrio entre essas duas forças é primordial para buscarmos o bom entendimento e o desenvolvimento global. Se não tivermos esse equilíbrio e o bom trato e o respeito ao direito de cada um, nós não vamos avançar. Essa matéria foi muito discutida. E houve críticas a esse parlamento pela demora na elaboração e deliberação da mudança do horário de funcionamento do comércio aqui no município de Juí. Inclusive, houve críticas de integrantes desse próprio parlamento, de forma demagógica e até irresponsável. Porque aqui é o foro competente para travar as discussões daqueles assuntos que diz respeito à vida de uma sociedade. E quando diz respeito à vida de uma sociedade e na elaboração de uma lei que vai refletir diretamente no conjunto da sociedade, nós temos que ter muito equilíbrio e responsabilidade na hora da elaboração do texto. E é isso que nós fizemos. A maioria dos integrantes desse parlamento entendeu, sim, que nós deveríamos discutir com as duas categorias envolvidas diretamente no processo. Ouvindo os trabalhadores, por que não? Como é que nós vamos ouvir a força de trabalho? Ouvindo os empresários, para que nós pudéssemos, então, tomar uma decisão mais segura. Não é demais, senhor presidente, senhores vereadores, ressaltar que o Brasil é o país campeão de leis no mundo. Mas também é o campeão do mundo em desrespeito às leis. Agora mesmo, senhores advogados trabalhistas que aqui estão presentes, com a famigerada reforma trabalhista, criou-se na Justiça do Trabalho uma enorme confusão jurídica, criando entre juízes e advogados desta área do direito uma grande insegurança. Exatamente pelas inconstitucionalidades que essa nova legislação trouxe. Por esta razão, nós da bancada do PDT e também de outras bancadas que comungam desta realidade, como é o caso do PCdoB, do PT, buscamos a elaboração de um texto legal que atenda à evolução das relações do mercado moderno, mas também de respeito à hierarquia das leis
e, principalmente, com respeito aos ditames da nossa Constituição da República. Por isso, é que nós apresentamos esta emenda a este projeto de lei que nós estamos a discutir. E a emenda da bancada do PDT, da bancada do PCdoB, da bancada do PT. E olha, gente, com todo o respeito que eu tenho às demais bancadas que compõem esse parlamento, mas o PDT tem uma certa autoridade política para falar sobre esta matéria, porque toda a legislação que regulamenta as relações de trabalho deste país é fruto do trabalho dos trabalhistas quando estiveram no governo, como é o caso de Getúlio Vargas, que criou a CLT e todas as leis que regulamentam o trabalho, ou as relações de trabalho. Por isso, nós se debruçamos e apresentamos a seguinte emenda. O horário de abertura e funcionamento do comércio no município de Ijuí será livre. Parágrafo único. Nos domingos e feriados, os estabelecimentos comerciais poderão abrir se atendidos pressupostos da legislação federal que regulamentam a matéria e os incisos 3º e 6º do artigo 8º da Constituição brasileira. O que diz a nossa legislação federal? A nossa Constituição Federal, aliás, a lei federal que regulamenta os feriados, diz o seguinte, lá no artigo 6º da lei: é permitido o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral, desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho. Isso é o que diz a lei. É por isso que nós remetemos aqui na nossa emenda essa referência ao respeito que diz a legislação superior. A Constituição Federal, no seu inciso 3º, a Constituição da República, que é a maior lei que nós temos no Brasil, diz o seguinte, artigo 3º, inciso 3º, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivo ou individual da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. 6º, é obrigatória a participação do sindicato nas negociações coletivas de trabalho. Então, senhor presidente, senhores vereadores, a emenda apresentada pela nossa bancada, apoiada pelo PCdoB e pelo PT, respeita, em primeiro lugar, o que diz a lei maior e a Constituição. Em segundo, para que os trabalhadores tenham, sim, presente em todas as convenções coletivas de trabalho, a participação do seu representante legal, que é o sindicato. E no sistema democrático, senhor presidente, senhores vereadores, qual é a dificuldade de sentar em torno de uma mesa as duas categorias para estabelecer os critérios de funcionamento do domingo e do feriado, se for o caso? Qual é? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Se não tem, se não é possível, nós não podemos viver num sistema democrático. Então a nossa emenda remete para isso. E nós respeitamos, sim, de forma muito veemente, o trabalhador. Eu acho que todo empresário de bom senso quer também o bem-estar do seu servidor, do seu funcionário. Por outro lado, senhor presidente, senhores vereadores, a van tão protelada, a dita cuja van, que é para vir para Ijuí, que não sei se vem, eu quero que venha, que traga emprego, que venha se instalar aqui. Agora, eu não vou, e a nossa bancada não vai, e os que nós acompanham também não vão, está fazendo lei para a van. Nós vamos fazer uma legislação para o município de Ijuí. Aliás, senhor presidente, estão usando como uma matéria de fundo
até mesmo para fazer críticas à nossa bancada, que faz a legislação com responsabilidade. E olhando para os direitos daqueles que fazem acontecer as coisas, que é a classe trabalhadora. Portanto, eu vejo que na outra emenda, 1 minuto, aqui vereador, apresentada, para o senhor ela concluir remete, muito obrigado, senhor pronunciamento. presidente, ela remete para o contrato de trabalho. Sei que tem empresários sérios, honestos, coerentes. Agora tem aqueles que não respeitam também as regras. E nós precisamos colocar na lei que ele respeita as regras. Para que, quando chegar na hora de estabelecer os critérios, efetivamente tenha uma regra a ser respeitada, senão ele faz o contrato de trabalho do jeito que quer. E entre o trabalho, o trabalhador e o empregador, nós sabemos, e não venham com conversa fiada para cima de mim, nós sabemos a grande diferença que tem na relação de força. E nós primamos, e vamos continuar primando, sempre, pelos que precisam efetivamente da cobertura do seu representante ou do parlamento que ele se integra. Muito obrigado, senhor presidente.